verso 14 a 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Por quê? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado por Jesus Cristo, pois por suas chagas é que nós fomos sarados. Eu e meus irmãos lhe devemos esse culto durante toda a nossa vida, um reconhecimento da sua graça por nos alcançar. Graças a Deus por Cristo Jesus, porque não somos quem éramos, morremos em Cristo, ressuscitamos nele. Pedimos ao Espírito Santo que continue a nos santificar e na luta ferrenha contra o pecado, que o Senhor nos dê vitória. Em nome de Jesus. Amém. Se você não veio domingo passado e domingo atrasado, eu vou tentar te colocar dentro do texto. Paulo nos havia alertado quanto à bondade da lei. A lei de Deus é maravilhosa, é boa, perfeita, agradável aos olhos, não é? Ela é doce ao paladar. Mas também nos mostrou o quanto o pecado é nocivo, o quanto o pecado é mortal. E a partir do momento que nós fomos convertidos por ele, o Espírito Santo passou a habitar nos cristãos, de modo que agora existem duas frentes dentro de nós. Nós ainda temos o velho Adão, que não obstante morrermos em Cristo, ele ainda está aí. A prova disso é que eu e você estamos vivos, ainda habitamos em um corpo adâmico. Mas agora também temos o Espírito Santo, um novo corpo, uma nova mente. Pois bem, é desse encontro que Paulo vai falar. Para você se situar bem nesse contexto, você pode ir lá em Gálatas com o pastor, você vai ver do que ele está falando. Gálatas capítulo 5. A partir do verso 16, eu queria que todos prestassem muita atenção nessa leitura aqui. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele está falando para crente, irmãos. Está falando para mim e para você. Ande no Espírito Santo. Não satisfaça a concupiscência dos olhos, a soberba da carne. Por que ele está dizendo isso? Porque ainda está aqui. Não é? Verso 17, porque a carne milita contra o Espírito Santo. O Espírito Santo milita contra a carne, porque são opostos entre si.
Agora preste atenção, para que você que está aqui nessa noite e eu não façais o que porventura seja do vosso querer. Olha isso. Às vezes o meu querer é a antítese do querer de Deus. Ele está dizendo, ande no Espírito, milite no Espírito. E quando vier essa vontade que é da carne, não faça. Queira, mas não faça. Agora olha o verso 18. Tira esse mais aí, uma tradução muito errada, põe um pois, ou já que sois guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão mais sob a lei, pois as obras da carne são conhecidas e elas estão aqui: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedices, comedices e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu já vos disse, como eu já vos preveni, não herdarão o reino de Deus e que tais coisas praticam. Nós não estamos sobre essa lei mais. Nós estamos sobre a lei do Espírito Santo. Mas esse trem ainda está tentando a gente. Agora veja o fruto que é a antítese disso do Espírito, não nosso, do Espírito Santo. Amor. E tem gente que acha que amor é dom. Já ouviu isso? O amor é o dom supremo. O amor não é dom, irmãos. Amor é fruto. Dom, um tem, o outro não. Fruto, não tem como não ter. O Espírito Santo é amor. Deus é amor. Deus é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade. Agora a gente vai ficando apavorado, porque quando a gente lê o fruto da carne, a gente está em casa. Mas quando a gente começa a ler o fruto do Espírito, a gente vai ficando apavorado. Amor, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Já que vivemos no Espírito, andemos também nele. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros ou tendo inveja uns dos outros. O texto ora lido de Romanos nos traz a Gálatas. Algumas pouquíssimas interpretações entendem que Paulo falava do seu superego. Pouquíssimas. De modo que a maioria absoluta entende que Paulo fala dele. Por quê? Porque ele muda o tempo verbal. Ele vinha falando no tempo passado, doravante, agora ele usa o tempo presente. O tempo inteiro no presente. Significando que o apóstolo trata de um conflito pessoal que ele enfrenta como crente. E não de um conflito vivido antes da sua conversão. Por que isso? Por que a gente tem pudor de dizer que nós lutamos contra o pecado? Eu acho que essa turma que não vê Paulo aqui fica com medo de desmitificá-lo, mas Paulo nunca foi mito. O único homem que não pecou foi Cristo. Paulo pecou e muito. Nós temos essa dificuldade, às vezes, de olhar para grandes homens de Deus e ver que eles pecaram. Eu estava lendo essa semana uma nova biografia de Lutero, muito boa por si, e que mostra que uma das coisas que eles tentaram fazer nos primeiros 50 anos da Reforma foi mitificar Lutero, Calvino e Zwinglio. Coisas que eles condenaram veementemente. Lutero, por exemplo, tem as suas manchas e pecados, por exemplo, a relação dele com os camponeses, a relação dele com os judeus, pecados, né? Que denunciam a instabilidade emocional dele. Era bipolar, ou era sanguíneo ou colérico. Mas não deixou de ser instrumento da graça de Deus. Se vocês olham para Calvino, a mesma coisa. Recentemente, não muito tempo depois, foi feita uma menção de perdão e de culpa em Genebra pela autorização e pelo consentimento da morte de Miguel Sergueto, um médico condenado à fogueira com o consentimento de Calvino.
O que nós, como reformados, não fazíamos com os nossos irmãos anabatistas. Vocês querem ser batizados por imersão? Nós amarrávamos adultos e crianças e jogávamos no rio. Então, não há um justo. A carta de Romanos é claro, eu me arrepio, não há mesmo. E Paulo vai dizer, olhe para mim e vocês verão isso. Eu sou salvo pela graça. E ele se identifica ao dizer, desgraçado homem que sou. Somente uma pessoa convertida, nascida de novo, cheia do Espírito Santo, maduro, lamenta por seus pecados. Um grande biblista, se não um dos maiores do Ocidente, chamado William Barclay, ele dizia que esse texto aponta e ensina Paulo nos dando a sua própria autobiografia espiritual, desnudando o próprio coração e alma para ensinar aos seus leitores a partir da própria realidade dele. É como se ele estivesse dizendo, nós estamos no mesmo barco, nós os cristãos. Daí a maioria dos comentaristas dizerem que a partir desse texto, Paulo agora aponta para o final de capítulo 7, para toda a cristandade que viria depois dele. Todos são desventurados, retratando a miséria do pecado. Contudo, todos estão em Cristo, salvos, justificados, regenerados, caminhando no caminho estreito da verdade e lutando contra o velho homem, matando-o dia após dia. Essa é a realidade desse texto. Daí o grito de Romanos capítulo 8. Como ele fica mais evidente para nós. Agora, pois, por causa de Jesus, nenhuma condenação há para os que creem em Cristo Jesus. Coisa importante que eu queria pensar com vocês, primeiro delas está no verso 14, quando ele vai dizer, porque o bem sabemos que a lei é boa, é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei é boa, eu sou carne, duas palavras, né? Feito de carne e sangue, 1 Coríntios 3:1 deixa isso claro. E Paulo está dizendo, e como tal eu sou moralmente impotente perante as tentações. Essa é a batalha cristã entre a carne e o espírito. Quando Paulo diz que é carnal, não está declarando que não é convertido, irmãos. O que ele está dizendo, com essa expressão, é para referir-se a ele como a natureza adâmica ainda ali. Insinuando que ele, sendo convertido, ainda vivo e habitando num corpo, ele é sim carnal. Daí essa batalha interior, que não é um argumento abstrato usado, mas é o eco da expressão do próprio apóstolo. Uma pessoa de alma angustiada por causa do pecado. O John Piper fala que ele chorava, e ele chora, não é porque ele não tem um carro bom, uma casa boa, ele diz que ele chora porque ele é pecador, ele peca contra o Senhor. E isso lhe traz grande tristeza. Na justificação, Paulo está dizendo, nós fomos libertados do poder do pecado, da escravidão, mas somente na glorificação seremos salvos da presença dele. Lidamos contra o pecado que tenazmente nos assedia. Hebreus, capítulo 3. Desembaraçando-nos de todo pecado que tenazmente nos assedia. A análise de Paulo é que a lei tem um propósito prático, como eu ensinei domingo passado. Ele argumenta que a lei não pode justificar e nem santificar um pecador. A lei é poderosa para condenar, mas a lei é incapaz de salvar um homem. É rápida para detectar o pecado, mas a lei é impotente para remover o pecado que ainda permanece no crente. É isso que Paulo está dizendo. Até o verso 25. Então, se você
tem essa luta contra o pecado, é porque em você habita o Espírito Santo de Deus. É porque você anda no Espírito Santo. Eu me lembro muito bem, ainda garoto, eu fui chamado ao Senhor e tive a minha primeira reunião com uma pessoa que eu não sabia quem era, mas que era o pastor da igreja. E então eu cheguei ali e o pastor foi me falar das obras e do fruto de uma conversão. E pediu para que eu tivesse paciência, o reverendo Djalma dos Santos, um homem de Deus. Eu perguntei para ele, por quê? Eu converti quarta-feira. O que tem que fazer aí, pá? Eu vou quebrar meus discos. Ele falou, não, irmão. O tempo é que vai mostrar o quanto difícil é andar no caminho estreito. Ainda falou para mim, não quebra os discos do senhor não, depois o senhor vai arrepender quando o senhor estiver maduro. E como eu me arrependo? Quebrei minha coleção dos Beatles, que não acha mais. Aí, jovem, quando é doido, todo mundo fica doido, né? Levamos para o monte, pusemos fogo. Tinha umas fotos que eu havia feito lá na Chapada dos Guimarães. Eu achei que aquelas fotos não me representavam mais, o meu velho homem morreu. Queimei as fotos. O velho homem está aqui, mais vivo do que nunca. Insistindo contra a lei do Espírito Santo que habita em mim. Não é difícil quebrar disco que nem precisa. Se você ouve os Beatles, você ouve uma excelente música. Boa. O difícil é lidar justamente com o fruto da carne que está aqui. Se não, tente durante essa semana ser longânimo no trânsito. E você vai ver do que eu estou dizendo. Ser com pressa, com consulta marcada daqui para Goiânia, aí tem uma pessoa do lado de cá, a outra de cá. Tranquilo, ele não está com pressa. Aí você vem para cá, dá sinal de luz, e você vai entender o que é ser longânimo. Mesmo que você não passe por cima dele, nós temos vontade. Um dia eu pensei que eu tinha vontade de mandar instalar um U. O U é aquele braço das pá carregadeiras no meu carro. Porque eu chegava, levantava o cara e passava por baixo, eu carregava ele. Porque eu não sou longânimo. Eu não sou tardio em irar-se. Ele é. A nossa incredulidade diante de qualquer desvio de possibilidade de controle mostra o quão incrédulo nós somos. A nossa idolatria, eu lembro que eu tinha uma imagem eu era da paróquia da Nossa Senhora da Conceição, e eu era devoto de São Jorge. Aí eu cheguei em casa e joguei, quebrei, pisei em cima e achei que eu tinha deixado de ser idólatra. Pois bem, com o passar dos anos eu vi que quão idólatra eu sou. E que os verdadeiros ídolos estão ali como carrapatos na minha alma. É essa maturidade que Paulo está descrevendo no texto. Você, por exemplo, que é solteiro, imagine que o grande Deus que você precisa vencer é o Deus da sensualidade ou da sexualidade, certo? Pois bem, case e você verá que a sua luta apenas muda de lugar, mas ela permanece porque ela vem de dentro para fora. Você agora vai ter que lutar para ser fiel à sua esposa e vice-versa. Eu não sei se alguém gosta de ler as histórias dos monges, justamente para não pecar e não ser incentivado ao pecado. A partir do 2º século, eles construíam nos altos dos montes mosteiros. E ali eles iam, permaneciam ali, sem nenhuma ligação com o mundo externo.
achando que, a partir disso, não pecariam. Leia um livro que chama O Nome da Rosa. E você vai ver o que acontecia dentro desses mosteiros. De assassinato para cima, tudo. Recentemente encontraram na Espanha um túnel que ligava 2 mosteiros. Um de homens e o outro de mulheres. Era assim. E dentro do túnel, centenas de cadáveres de fetos, aonde elas abortavam. Porque a luta é de uma força de natureza contrária a Deus. O nosso inimigo é Cristo. O seu inimigo é Cristo. Você naturalmente o odiava. É isso que é. Ele morreu quando éramos inimigos dele. O inimigo que é a morte do outro. Ele vem até você, te regenera, você nasce de novo. E você agora quer andar com ele. Mas parece que tem outra lei que milita contra esse querer. É exatamente o restolho, o restante desse velho homem que está aí, insistindo em sobreviver. Sem falar do nosso arqui-inimigo, Satanás, o pai da mentira, que também tenazmente nos tenta a partir da nossa própria natureza. Daí São Tiago dizer que ninguém é tentado por algo de fora. Todos nós somos tentados com a nossa própria natureza, que nos trai e nos corrompe. E daí Jesus dizer, vigiai. A carne é fraca não é motorização para pecar, não. Quando ele diz vigiai, porque a natureza de vocês é fraca, é um alerta e não uma autorização. Ele está dizendo, construa cercas. Ninguém anda num campo minado assoviando. Nós temos que caminhar sabendo que estamos em território estranho e que temos que vigiar e montar guarda. A outra coisa está no verso 15, quando ele diz, porque nem mesmo compreendo eu o meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que prefiro, mas o que detesto. Nós não compreendemos muitas vezes o nosso modo de agir, pois não fazemos o que queremos fazer. Mas de repente fazemos o que detestamos. Somos seres ambíguos, contraditórios. Há uma esquizofrenia embutida no nosso ser e na nossa alma. Sabemos uma coisa e fazemos outra. Ovídio, o poeta romano, escreveu essa famosa frase, abre aspas, eu vejo as coisas melhores e as aprovo, mas siga as piores. Fecha aspas. No sentido de que não há nenhuma criatura que não tenha consciência de forças conflitantes do bem e do mal. Contendem furiosamente para tentar atender o bem, mas entendem que não podem. Por isso, sem a obra do Espírito Santo, a graça de Deus, o conhecimento não é suficiente para mudar a vida de nenhum homem. Romanos 1 deixa isso claro. Conhecendo a Deus, não amaram. Então não basta o ser humano saber o certo ou o errado. Ele precisa de uma força contrária. Uma força poderosa, o poder da ressurreição tem que habitar nele, senão jamais ele conseguirá obedecer à boa e perfeita lei do Senhor. Que é o que Paulo está dizendo. Jamais ele está falando, eu não vou repetir, aos libertinos. Não sou eu quem peco. É o pecado que está em mim. Não, ele não participa dessa ideia dos gregos. O que ele está dizendo é o seguinte, bem-vindo ao ringue. Pois a nossa vida de agora em diante é uma luta contra o pecado. No verso 16 e 17 ele diz, ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Não basta decidir fazer algo, irmãos, diante de Deus, é preciso fazê-lo. A intenção não equivale àquilo que eu realizo. Então o pecado gera em nós um conflito que acabamos fazendo aquilo que decidimos não fazer e deixando de fazer aquilo que nós não havíamos
planejado. Nós somos livres em Cristo, mas ao mesmo tempo o pecado ainda está em nós, de modo que fazemos aquilo que não queremos. Por isso, nos arrependemos. Por isso nos arrependemos. Não há conflito entre a lei e o crente. O conflito é entre a lei e aquilo que o próprio crente condena na lei. Jesus falou isso claramente aos fariseus. Vocês dizem, não adulterarás. Contudo, adulteram. É o que Paulo está dizendo. A lei mostra o pior de mim. Daí ele dizer, eu preciso de um Salvador. Uma das coisas que eu mais me assustava quando comecei meu ministério é que parece que daquela porta para dentro eu só sou aceito se eu representar um personagem. Dali. Porque eu conhecia as ovelhas de segunda a sábado. Na casa, no lar, no casamento, na conduta, nas contas. E de repente eu percebia que quando eles entravam ali, era como se eles se revestissem de um personagem. Afinal de contas, nós somos uma comunidade social. E parece, e o inimigo coloca isso na nossa cabeça, que nós temos que ser todos iguais, como fábrica de carros. Aquele que não passa em um determinado e seletivo programa, ele não é aceito. Cuidado com isso, porque isso gera em nós hipocrisia. Era assim que agiam os fariseus. Nós não precisamos disso. Cada um de nós aqui somos pecadores, diferentes uns dos outros. Mas somos. Nós somos. A sua luta talvez não é a área da sexualidade, mas é o poder. Você compra esse piano aqui e doa para a igreja, aí você quer ficar com a chave do piano, não quer deixar ninguém tocar? E para tocar tem que te pedir, afinal de contas, eu doei para a igreja. Olha isso. Está vendo como que a gente é? Aí a gente pega um irmãozinho solteiro que está lutando contra a pornografia. Aí nós chegamos diante dele e falamos, olha meu irmão, você não pode viver desse jeito. Acabei de falar que ninguém toca naquilo ali. O pecado dele é um, o meu é outro. Se eu e ele não juntarmos forças para o nosso real inimigo, que não é nem ele nem eu, mas o pecado, eu não vou deixar de colocar o meu coração nisso e ele no outro. São só deuses diferentes. O princípio é o mesmo. Então, sempre imaginei uma igreja que é um lugar de irmãos e irmãs que estão caminhando rumo à Nova Jerusalém, um fortalecendo o outro nessa caminhada, nas lutas pessoais de cada um. Eu sempre imaginei que a igreja tinha que ser isso. E não eu ter que entrar aqui, e isso dá um trabalho do peru. Representar dá muito trabalho. Aí você representa 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí o povo vai te conhecendo, 4 anos, 5 anos, você vai representando, vai indo, você não aguenta mais. Você tem que mudar de igreja e representar em outro lugar, afinal de contas você zera a conta, chega onde ninguém te conhece. É o contrário que Paulo está nos chamando aqui. Vamos adotar a ideia de que nós estamos vencendo o pecado. Eu estou aqui há 8 anos, nós não somos mais os mesmos de 8 anos atrás, nem eu nem vocês. A gente evoluiu na presença do Espírito Santo. Mas existem outros e outras leis que dentro de nós querem reverter esse processo. Daí Paulo chegar no verso 18 a 20 e dizer 3 verdades quanto a isso. Primeiro, ter consciência da minha fraqueza. É o que eu estou dizendo, verso 18. Porque eu sei que em mim. Você sabe, irmão? Ele sabe. Olha o verso 18. Porque eu sei que em mim, é Paulo que está falando. Isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, mas, porém, o efetuá-lo está em Deus. Você já tem essa consciência? É disso que eu estou dizendo.
João Calvino dizia: olhem para mim, tudo de bem que vocês veem em mim é obra do Espírito Santo. Ou seja, não há lugar para pudor. Onde está a glória? Nenhuma. Uma vez eu falei para um professor meu, referindo-se a uma ovelha, teve uma vida pregressa, deu muito trabalho, aí eu falei assim: rapaz, agora ele ficou velho, converteu. Ele falou: não, Alex, ele não converteu, ele ficou velho. Rapaz, aquele trem nunca mais saiu da minha cabeça. Tem 25 anos que ele falou isso para mim. Eu falei: o que o senhor está dizendo é o que eu estou pensando? Ele: exatamente. Ele só perdeu forças, porque se ele pudesse voltar, ele faria bem feito. Daí o problema do diabo, do C.S. Lewis. Ele não é só mau, ele é velho. Alguns entendem que a brevidade da vida que o Senhor foi tirando, 600 anos, aí o homem passou a viver 400, 300, hoje ele vive 60, 70, com a ajuda da medicina, às vezes chega lá para os 80, 90. Mas eles falam que isso é uma ação da graça de Deus, porque quando a gente aprende a pecar com mais propriedade, nós não temos mais força física para isso. Quantas vezes você já ouviu essa frase: eu queria ter o corpo de 18 e a cabeça de 60. Deus seja louvado, porque isso jamais acontece em nós. Porque senão essa força desse corpo mortal não seria vencida nunca. O reverendo Estênio Márcios tem uma frase numa canção que ele fala que quando ele deixa esse corpo, ele veria essa alma altiva de joelhos. Então a velhice nesse sentido pode ser uma bênção para nós. Depois ele vai dizer ainda da consciência da fraqueza, a consciência da contradição, no verso 19. Porque não faço o bem, mas eu faço o mal. Ou seja, somos criaturas paradoxais, contraditórias. Martinho Lutero dizia que a igreja ela é justa e pecadora, ao mesmo tempo. Não fazemos o bem e sim o mal. E quando fazemos o bem, é obra do Espírito Santo em nós. Em cada pessoa convertida ao Senhor Jesus Cristo, agora habitam duas naturezas, duas tendências, dois impulsos. Se você não é convertido, habita em você uma natureza, uma tendência e um impulso. Você nunca vai ver ímpio sofrendo de culpa. Mas se você foi convertido, agora existem duas naturezas, duas tendências e dois impulsos. O justo e o ímpio, o estreito e o largo. É sempre essa realidade para nós. Para eles não. Depois ele ainda vai dizer da guerra interior do crente, no verso 21 a 23, ele vai dizer: então, o querer o bem e fazer, não é? Eu até quero, mas eu encontro na lei perfeita de Deus o mal que reside em mim. É igual eu falei. A gente vai lendo Gálatas 5 no fruto do Espírito, parece que o mal vai aflorando, porque eu vejo o quão distante eu estou daquilo que o meu Senhor foi. Aí ele vai dizer: porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros uma lei guerreando contra a lei da minha mente, me fazendo prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Quando fazemos o que não queremos e deixamos de fazer o que desejamos, admitimos que o agente em nós operante não é a nossa vontade, mas é o velho pecado ainda lá. O crente é uma guerra civil ambulante. Há em seu interior o novo, guiado pelo Espírito Santo, que tem prazer na lei de Deus, mas ainda está lá o velho, agarrado ao mal. Esse homem interior, o novo homem nascido em Cristo, tem prazer na lei. O verso 22 é claro em dizer isso.
enquanto o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei, nem mesmo pode estar. Daí a nossa consciência dessa guerra ser uma das maiores evidências que nós somos filhos de Deus. Se você tem consciência que o Manão Paulo tem dessa guerra, Dr. Robert Lee diz, essa é uma das maiores evidências de que você é filho de Deus. Você foi transformado, alguma coisa aconteceu aí. E aí, tendo essa consciência, nós nos entristecemos. O verso 24 é o grito, não é? Dos imperfeitos, dos dependentes da graça, dos que anseiam o céu. Uma das coisas, irmãos, que mais me chama a atenção para ir para o céu é deixar esse corpo. Uma das coisas mais impressionantes do céu que eu escuto é que lá eu não serei pecador. Eu fico imaginando, como que é isso? Eu não sei viver assim. Porque tem que ser assim. Você já pensou essa crentalhada imperfeita no céu eternamente? Aí acabava até com o céu. Até os anjos pediam as contas. Mas a Bíblia diz que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E seremos todos semelhantes a Cristo. Eu fico imaginando como é isso. Por quê? Porque está longe demais da nossa realidade. Nós não sabemos nem orar. Então tem dois pecados. Um deles que mais me causa espanto. Nós não gostamos de orar. Aí quando a gente vai orar sem gostar, a Escritura diz, pois bem, você não sabe nem orar. Então não há glória nem na oração. Se você não ora, você está errado. Quando você ora, fecha a boca, baixa a bola, porque você não sabe orar, nem eu. F.F. Bruce faz um comentário muito bonito dessa parte. Ele diz que os crentes em Cristo são perfeitos quanto à sua justificação. Grava isso. Mas sua santificação apenas começou. Essa é uma obra do Espírito Santo. Se você olhar para trás, você vai ver que você já andou muito. Quando creram em Cristo, sabiam um pouco da fonte da corrupção que neles havia. É o Bruce falando. Mas a maturidade, andando com Cristo, os fez conhecidos pecados velhos e difíceis de ser arrancados, contudo caminham com um Salvador. Fecha aspas. Não é isso que aconteceu conosco? Você queria quebrar seus discos e passar no teste. Quebra não. Tenta amar, ser longânimo. Dá outra face. Perdoar. Tenta não ter ciúme da sua esposa, que não é propriedade sua. E é um dos termos que eu não gosto. Minha esposa, sua? Ela é esposa de Cristo, emprestada a nós. Meu esposo. Você se torna... O ser humano é tão ciumento, tão dono do seu próprio ser, que a maioria dos assassinatos e violências domésticas é justamente porque eu sou dono do outro. Então ele anda como eu quero, veste o que eu quero, vai aonde eu quero, fala o que eu quero, porque se ele não fizer isso, eu o mato. E assim a gente é com o nosso carro, com o nosso cargo, com os nossos filhos. Nós precisamos de um Salvador, porque nós somos desventurados. E eu procurei em mais de 10 versões, nenhuma versão teve coragem de colocar o que está realmente escrito aqui. Um vai para o desventurado, o outro vai para o desorientado, mas não tiveram peito, porque o que está escrito aqui é: desgraçado o homem que sou.
bem-amado de sua alma, a mente carnal parecia ter morrido, dizia Lutero. Mas logo eu percebi que ela não estava morta. Alguns vieram a experimentar mais aflições de alma depois de sua conversão do que quando não eram convertidos. Você viveu essa experiência? Antes da conversão, você não tinha luta nenhuma. Converteu, entregou a vida a Cristo. Aí você abre diante do Senhor a lei, agora eu quero segui-lo. Aí que você vai ver o quanto há ainda a caminhar nele. Daí, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o clamor de todos os cristãos aperfeiçoados em santidade por meio de Cristo Jesus. Se não há esse clamor, esse irmão ainda está lá no orgulho. Esse irmão ainda está vivendo os personagens que ele criou como se para ser aceito nessa sociedade. Que sociedade? Isso aqui não é sociedade, isso aqui é um corpo que tem uma cabeça, vários membros, todos sendo aperfeiçoados, um diferente do outro, mas caminhando todos para o mesmo objetivo. Seremos todos iguais a Cristo, do maior ao menor. E eu vou terminar. Do grito de desventurado, Paulo agora diz, num desabafo de dor, de uma alma perdida, mas também de um homem que conhecia o seu Salvador. Ele vai dizer, graças a Deus por Cristo Jesus. Terminando o seu raciocínio, podemos dizer que aqui é uma exultação de um remido. Achei essa expressão bonita. Essa expressão é do Lloyd Jones, a exultação de um remido. Tanto o clamor de desventurado quanto a exultação procedem da mesma alma, do mesmo ser do crente convertido, que lamenta a corrupção que ainda havia nele, mas que anseia por uma libertação final no dia da ressurreição ou da sua morte. Ele sabe que a lei é incapaz de resgatá-lo, mas ele exulta em Deus por meio de Cristo Jesus, a quem, por meio dele, esse homem é justo e santo. É o grito de salvação. É o júbilo de um salvo. Não é? O melhor amigo de Lutero se chamava Felipe Melanchthon. É o xará do meu filho. Ele escreveu sobre a força do velho homem a Lutero numa carta. Lá no século XVI, Melanchthon diz assim, abre aspas, o velho Adão é muito forte para o jovem Melanchthon. Mas graças a Deus, o velho Adão não é suficientemente forte para Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dará a vitória, dia após dia, todos os dias, até o fim dos nossos dias. Fecha aspas. O velho Adão, ou o pecado, pode ser mais forte do que um jovem, mas ele não é mais forte do que Cristo. Por isso, a aplicação é corra para Cristo, se refugie nele, não tem outro lugar. Olha para mim, nós só podemos ser aceitos, salvos como pecadores e continuar sendo santificados por meio de Cristo, por meio do Espírito dele em nós. Então corra para lá, se refugie nele, continue nele e terás a grande surpresa no dia da sua morte. Nós vamos dizer justamente isso mesmo que ele sempre disse. Eu não sei como será isso, ver o velho Adão deixar de existir, as nossas intenções e pensamentos completamente de acordos com o dele. Mas isso um dia, muito em breve, vai acontecer. Vamos orar. Quem aqui já deu esse grito de desventurado homem que sou? Isso é maturidade. Se você já deu esse grito, você está no caminho certo.
continue, pois Ele um dia nos livrará desse corpo mortal. Até lá, dá nele. Não faça aquilo para qual você anseia, se for contra a palavra de Deus. Lute. De vez em quando você vai perder, mas você já é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Muito mais que vencedor. Fique de pé. Bruna, vem aqui, filha.